O empate do São Paulo com o CSA foi mais um melancólico resultado e mais uma fraquíssima atuação do time comandado por Cuca nesse Campeonato Brasileiro. Aliás, nessa temporada o São Paulo tem decepcionado demais a sua torcida, né? Eu comentei o jogo pela Rádio Bandeirantes de São Paulo, aqui no Morumbi, gravo esse vídeo após a partida, e eu diria que não fiquei surpreso, mas me chamou a atenção, ainda mais vendo no estádio, né? Tendo uma visão mais geral do campo do que em jogos que a gente acompanha pela televisão, a falta de repertório do time, né? A falta de soluções. O time não consegue criar soluções para superar uma defesa fechada como a do CSA, que o Argel Fux evidentemente colocaria em campo aqui no Morumbi. Foi um São Paulo afobado, tentando encontrar o gol de qualquer forma, no primeiro tempo com muitos chutes de média distância, muito mais em função de não conseguir ter outra arma além dessa, e de cruzamentos evidentemente, com o Hernandes tentando abrir espaço para tentar os arremates, Lisieiro chutando de média distância também, mas em geral sem a direção correta, sem conseguir fazer com que o goleiro Jordi trabalhasse para valer. O gol do CSA no começo do segundo tempo, instantes depois de uma bola na trave do São Paulo, deu a sensação de que as coisas poderiam ser piores para os 30 mil tricolores que vieram aqui ao estádio. E de fato as coisas ficaram bem complicadas. O CSA ainda teve uma outra oportunidade de ampliar o placar, e o São Paulo só empatou numa falha do goleiro Jordi, que faz um bom campeonato pelo CSA, mas quem se lembra dele no Vasco também sabe que ele não ficou no Vasco da Gama por conta de falhas como essa cometida no gol de empate marcado pelo Reinaldo, entrando como se fosse centroavante para empurrar a bola para o fundo do gol. O fato é que o São Paulo vem jogando mal, já venceu o Ceará aqui no Morumbi num jogo polêmico, com uma arbitragem que teve muito questionamento, né? Um pênalti não marcado do Thiago Volpi no Felipe Cardoso, atacante do time cearense. Já empatou aqui com os reservas do Flamengo, com os reservas do Grêmio, perdeu para os reservas do Internacional na rodada anterior em Porto Alegre. Então são vários resultados ruins de um São Paulo que tem o pior desempenho em casa na temporada entre todos os times da primeira divisão nacional, né, 48%. Um time que empata demais. Com o Cuca tem 12 jogos em casa, 7 empates, mais da metade. O Cuca eleva esse aproveitamento no Morumbi para quase 53%. É melhor, mas também não é lá essas coisas. Ou seja, é um time que não consegue impor mando de campo, é um time que não consegue mostrar grande evolução, e com um bom elenco, né? Um elenco que fez o torcedor sonhar com o título brasileiro, e pelos investimentos feitos, eu acho que o mínimo que poderia ser esperado do São Paulo é que viesse a brigar pelo título brasileiro. Isso não está acontecendo, é de fato um momento bem delicado, que deixa o torcedor extremamente incomodado, e o Cuca com semanas livres para treinar, mais uma terá até a estreia no retorno contra o Botafogo no Rio de Janeiro, certamente precisa responder não mais com palavras, mas com um futebol que a gente não tem visto nos jogos do São Paulo. E essa partida contra o CSA só reforçou essa tese. Está na hora do São Paulo começar a jogar mais, e o seu técnico evidentemente acaba sendo questionado, porque tem um bom material humano em mãos e não está conseguindo transformá-lo num conjunto que apresente um jogo coletivo capaz de pelo menos ter um repertório mínimo que fure um bloqueio defensivo que obviamente o CSA colocaria no gramado do Morumbi. Só não perdeu o jogo porque o Jordi, que faz um bom campeonato, repito, falhou clamorosamente no finalzinho do jogo, que permitiu ao São Paulo empatar. Ou seja, o roteiro, que foi terrível, poderia ter sido ainda pior. Valeu, saudações.